Bom dia, boa tarde, boa noite, meus pecorruchos. Esse aqui é o vídeo do primeiro ano do ensino médio sobre civilizações fluviais. Hoje a gente vai aprender o que transformou a sociedade nômade numa sociedade sedentária. Vamos aprender também sobre o que é uma civilização e vamos começar a falar sobre as grandes civilizações do mundo antigo. Então peguem seus cadernos, vamos trabalhar. Vamos lá então. O que levou a humanidade de um grupo de caçadores-coletores a uma sociedade civilizada, uma sociedade com um tipo de colônia, similar às formigas, né? Que as formigas constroem sua própria cidade organizada, as abelhas constroem também suas sociedades organizadas e sedentárias, porque a humanidade, que originalmente descende de uma criatura nômade, ela migrou para esse tipo de sistema de vida, né? Começa com a domesticação. No período paleolítico mesmo, a gente já começa a domesticar animais. Literalmente, os animais mais mansos começam a se aproximar dos seres humanos e começa a surgir alguma vantagem por eles. Temos provas disso. Olha só. Essa aqui é uma imagem, né, de pintura rupestre ali da Serra da Capivara, no Piauí. E aqui a gente vê as figuras humanas, né, as figuras humanoides, carregando suas cestinhas super fashion. Você também tem aqui, ó, o sacerdote com o seu belo penacho. E aqui você vê que parecem ser dois doguinhos. Tem doguinhos, tem cachorro. O cachorro, ele é descendente do lobo. Literalmente, as características mais agressivas dos lobos, elas impediam que os humanos interagissem com eles. Porém, cada lobo que surgisse com alguma característica menos agressiva tinha mais chance de se aproximar dos grupos humanos e conseguir alguma comida. Então, essa seleção natural artificial, essa seleção artificial forçada pela humanidade nesse animal vai gerar uma criatura que tem as habilidades do lobo, que caça, que corre, mas que é sociável com humanos. Lógico, algumas características vieram de tabela, como por exemplo, orelhas baixas, abano o rabinho, essas coisas. Mas até onde nos consta, um dos primeiros animais, se não o primeiro animal a ser domesticado, foram os canídeos. Os gatos devem ter vindo quase na mesma pegada. Boi, porco, galinha, todos esses animais, eles eram originalmente animais selvagens e os mais mansos acabavam se aproximando da humanidade. Além disso, né, aprendemos a domesticar as plantas. As plantas são outro fator de domesticação. Procurávamos as plantas que tinham mais chance de crescer, as plantas que nos davam melhores frutos, as plantas que nos davam melhores alimentos. Deixa eu apagar aqui o negócio. Aqui. O doguinho pode ficar lá. Oh, ficou certinho o doguinho. Aqui, ó, os outros animais de domesticação. Porquinho pique. As vaquinhas mumu. Isso aí. A domesticação das plantas, a criação da agricultura, ela é um dos maiores feitos da humanidade. Para alguns, eu concordo, inclusive, que ela está um pouco acima do fogo. Não que tem um campeonato de top 10 grandes realizações humanas, mas a gente teve fogo por muitos e muitos milhares de anos e a gente só usava ele para botar fogo na floresta, fazer arma e se esquentar. Mas com a agricultura a gente não aprendeu apenas a plantar comida. A gente aprendeu a fazer um monte de outras coisas por tabela. Outras necessidades surgiram com a agricultura. Quando a gente aprendeu que podia usar sementes das plantas que a gente colhia para poder fazer novas plantas e, melhor de tudo, não dependia mais do ambiente para fazer elas, você podia fazer elas em qualquer lugar próximo da sua casa, você não precisava mais trocar de casa, você não precisava mais migrar. A gente migrava para poder perseguir animais, a gente migrava para encontrar pasto para os nossos animais de criação que a gente já tinha, a gente migrava quando haviam secas, ou seja, a gente migrava quando a natureza nos obrigava a migrar. Mas agora a gente estava começando a controlar a natureza, começando a controlar um aspecto da natureza
que é a germinação das plantas. E já que a gente vai ter que ficar muito tempo no mesmo lugar, a gente vai precisar de casas melhores. A gente vai precisar de ferramentas para trabalhar o solo. A gente vai precisar inventar uma ferramenta para cortar as plantas. A gente vai precisar beneficiar as plantas, fazer farinhas e colher e secar os grãos e tudo mais. A gente vai precisar de ferramentas para fazer sulcos no solo, como arados. Ou seja, a domesticação das plantas nos trouxe um novo patamar de ideias. Na verdade, é uma coisa que a gente fala muito, que é quando a gente cria uma coisa, a gente também cria problemas. E quando você cria uma coisa, você soluciona um problema, mas você cria outros. Por exemplo, os celulares ajudaram muito na comunicação, mas geraram um problema chamado bateria, que tira o sono de todo mundo, porque está começando a morrer a bateria, você já tem que correr lá e encaixar lá na tomada e tudo mais. Então, quando você cria uma coisa, você cria a resposta para um problema. O nosso problema era bem direto, era a fome. A fome matava de modo absurdo. A mortalidade infantil nesses períodos era assustadora. A gente chegava realmente a 50% dos humanos morrendo naqueles momentos históricos. A chance de sair vivo de uma caçada era muito baixa comparado a você hoje em casa, tranquilinho, de quarentena e usando máscara e álcool gel. Então, o uso da agricultura, ele trouxe a solução para o problema crucial dos humanos. Eles sentem fome. Imagina, a humanidade estava quase 100 mil anos passando fome, todo dia procurando um jeito de arranjar comida. Mas aí, em algum momento do Neolítico, alguém deve ter pego um prato, enchido ele, comido até dizer chega, e aí quando chegou lá, quer mais um pouquinho? Ele negou. Ele falou, não, tô bem, tô cheio. A gente nunca esteve cheio. A gente nunca tinha comida para encher a barriga até cansar. Mas no Neolítico a gente teve. Então, você prefere o quê? Uma vida nômade de risco mortal e fome, ou uma vida sedentária, onde você pode produzir comida, você pode comer até ficar satisfeito, e você pode passar o resto da vida sem precisar se arriscar no mundo exterior. Não que o mundo exterior esteja muito longe, tipo, é só andar um pouquinho para o lado, você já está na floresta, você já está no meio selvagem, mas agora você está em grupo e está mais protegido. Dessas sociedades a gente também tem exemplos. Vou mostrar para vocês um exemplo de uma cidade que ela é do final do Neolítico, início já do mundo antigo. Vamos lá. Senhores e senhoritas, as ruínas de Çatalhöyük, na Turquia. Lá no deserto da Anatólia, o famoso deserto lá na Turquia, os arqueólogos encontraram as ruínas, né, de um monte de quadrantes feitos de paredes mesmo, feitas de tijolos de barro. Essa estrutura, né, gigantesca, ela ficava entre dois rios. A partir desse trabalho, né, a partir do trabalho arqueológico, foi visto que esses cubículos, eles não eram apenas uma estrutura só. Eles eram, na verdade, um conjunto de estruturas de casas. Casas feitas de tijolos, com um andar, uma laje, né? Essa laje era feita de madeira, e por cima se passava uma camada de saibro ou de terra batida mesmo. E essa estrutura essas estruturas, né, esses cubículos se encaixavam uns nos outros, formando uma coisa labiríntica. Outra coisa que chamou muita atenção é que não haviam portas nem janelas, apenas buracos no que poderia ser o teto. Nesse mesmo buraco devia passar a fumaça de fogueiras que haviam dentro das casas, como também o lugar por onde se entrava na casa. Através desse processo se fez uma reconstituição do lugar. Provavelmente ele era assim. Interessante, né? Há umas clarabóias ali, mas ali na verdade você tem umas estruturas de madeira. As maiores vigas de madeira passam por esses... Deixa eu mostrar. Por esses buraquitos aqui, ó. As maiores vigas de madeira estão nesses buraquitos aqui. É tudo madeira. Na parte superior e uma camada de saibro, terra batida, que era secada também.
Então, a cidade inteira ela era esse monte de casas conectadas umas às outras, com portas internas ligando umas às outras, e a única passagem sendo por cima. Em volta delas, você tinha a plantação, você tinha 2 rios, aqui também, e também criação de animais. A gente sabe da criação de animais porque a gente encontrou inúmeros restos de animais domesticados, não só no entorno, como também no interior das casas. A vida nessa cidade devia ser uma vida muito organizada. A gente encontrou inúmeros objetos, a gente encontrou restos fúnebres, né? As pessoas eram enterradas no interior das casas, embaixo do lugar onde provavelmente eram suas camas, que era uma coisa meio esquisita para os nossos olhares culturais de hoje em dia. Outra coisa interessante, deixa eu apagar aqui a galera. Aqui. Sai, moça. Outra coisa, né, é que provavelmente eles usavam algum tipo de escada, algum tipo de aparelho. Encontraram uma única ripa de madeira que ela parece ter a característica das escadas. É uma ripa de madeira assim, com umas travinhas, usada para entrar e sair das casas. É maravilhoso para a defesa. A pergunta é, do que o povo de Çatalhöyük estava se defendendo? Animais selvagens não iam atacar uma cidade inteira. Provavelmente eles estavam se defendendo do animal mais perigoso da Terra, o único animal que poderia atacar uma estrutura desse tamanho. Outros seres humanos. Provavelmente eles já tinham problemas de guerras contra outros seres humanos. Então essas casas tinham defesa. Elas tinham esse propósito de defesa. Provavelmente havia um grande pacto social. Quem morasse na cidade teria que seguir regras, devia ter instituições, devia ter uma cultura própria, provavelmente uma linguagem própria. No interior das casas a gente tem evidências disso. Deixa eu apagar aqui a escadinha. Plim, plim, plim. Essa que vocês estão vendo é uma reconstituição do interior de uma casa. Elas tinham o chão de pedra e de terra batida. Havia um forno dentro. E no lugar onde o forno estava, você tinha a saída da casa. Encontramos várias dessas estruturas aqui. É o chifre de um boi e uma estrutura de barro formando assim a cabeça do boi. Provavelmente eles tinham um culto religioso ligado à figura desses mamíferos, de bois, de cervos, porque eles têm um salão grande, né? Foi encontrar um salão grande com inúmeras dessas aí, algo parecido com um salão sacerdotal. Então, é um lugar muito interessante. Ele é datado de 6.700 a.C., então ele é muito antigo mesmo, ele é do início das civilizações humanas. Ele é um lugar civilizado. Essa é a grande diferença. A civilização, ela separa o humano da natureza. A natureza sempre é da natureza mesmo. Haver a caça, a predação, o ciclo da vida e da morte. Mas os humanos, eles entendem o ciclo da vida e da morte e não querem a morte. Então, eles querem criar uma defesa contra a natureza. O nome dessa defesa é civilização. O que te protege do frio é a sua casa. Foi a civilização que construiu as casas. O que te protege das enchentes é o sistema de água e esgoto, de escoamento de água. O que te protege dos deslizamentos são os muros de arrimo, ou seja, a humanidade criou barreiras para poder evitar que a natureza ataque a gente. A gente criou um espaço artificial. A civilização é um espaço artificial criado pelos humanos. Nunca esqueçam isso, vocês não estão num ambiente natural. 70% do que vocês comem é feito de animais domesticados e de plantas domesticadas. Você não encontra mais tanta comida assim natural da mata. E se a gente vai comer um animal natural, às vezes dá problema. Visto aí uma galera que andou comendo pangolim e pegou uma certa gripe, né? Uma gripezinha aí, né? Bem, não se esqueça então. Vamos lá, recapitulando. Civilização, ela é
esse conjunto de pessoas em normas sociais. Eles vão criar estatutos, vão criar regras, eles vão criar divisão de tarefas. Lá no Neolítico, lá no Paleolítico, todo mundo fazia tudo. Caçadores, coletores, agricultores, todo mundo. Aqui não. Aqui você pode ser apenas um produtor de pão. Você pode apenas produzir pão. Você pode apenas ser sacerdote. Ou seja, a outra característica forte das civilizações é o surgimento das profissões. Você ter uma profissão específica, você ser um agricultor e só agricultor. Você ser um pastor de ovelhas e só de ovelhas. Você fazer as ferramentas, você ser um ferreiro. Então, as profissões são outro fator determinante das civilizações. Nunca esqueçam isso. Beleza, quero fazer minha civilização. O que eu preciso? Primeiro de tudo, localização perto de água. Bastante água. Então, sabendo disso, os historiadores e os arqueólogos foram nos lugares onde há grandes rios e foram dar uma cavadinha. Achamos as civilizações antigas se formando lá. Em especial, as que a gente vai ver por agora, né? As civilizações ali na África, ali no Rio Nilo, as civilizações ali no Oriente Médio e ali na Ásia. Ali você vai ter grandes corpos de água e esses corpos de água vão se destacar como forças capazes de gerar uma civilização. Então vamos relacionar eles rapidinho. Aqui estão eles, minhas crianças. Primeiro, né, vamos destacar o mais famoso rio do mundo. Deixa eu colocar em vermelhinho aqui. Ó. O Rio Nilo. Rio Nilo. O Rio Deus, né? Rio Deus. Que é o rio mais longo do mundo. É o rio mais longo do mundo. Ele ganha do Amazonas, só que o Amazonas é o maior em volume de água, a gente ganhou nessa. Ele pode ser fininho, mas a gente é mais caudaloso. E nele vai surgir talvez a primeira civilização. A gente tem o Oriente Médio como um lugar muito antigo, mas até hoje a arqueologia ali naquelas regiões da África está nos devendo uma coisa melhor. No Egito mesmo, na região do Egito, a gente tem certeza que a gente tem pessoas já há uns 4, 8 mil anos. Aqui já está bem marcadinho mesmo. Mas aqui o Sudão, região de Uganda, ali, Etiópia, a gente não tem muita coisa, infelizmente. A gente sabe do povo Cuxita, por exemplo. O povo Cuxita, que viveu aqui nessa partezinha da África. Deixa eu fazer um roxinho. O Cuxita, viveu aqui nessa parte da África, perto do Nilo mesmo, da nascente do... Agora eu não sei se é o Nilo Branco. O Nilo tem 2 afluentes, né? Então um dos afluentes do Nilo é aqui. O povo Cuxita, ele fazia pirâmide, por exemplo. Ele já tinha o hábito de empilhar pedras em formatos piramidais para fazer túmulos, que é uma coisa de destaque. Então, esse é um ponto do surgimento de civilização. Outro muito famoso é a região da Mesopotâmia, onde você vai ter inúmeros povos. Você vai ter os sumérios, os assírios, os pictos, os babilônicos, os famosos babilônicos, sem contar outros povos que vão lutar e vão disputar essa região que é disputada desde sempre, desde literalmente tempos bíblicos até hoje. É ali que fica o Iraque, é ali que fica a Síria, é ali que fica parte do Irã. Então é uma região disputada pelos seus recursos, que antes era água, depois vai ser uma rota comercial, que ali passa a rota da seda, e hoje é petróleo. Então o lugar sempre foi um lugar muito rico e muito poderoso. Apesar do nome, o rio Indo não é na Índia. O rio Indo, ele é no Paquistão. A civilização hindu vai surgir nele e vai migrar depois para o subcontinente indiano, onde aqui mais ou menos, fica o rio Ganges, que é outro rio poderoso de crescente fértil. Em todos esses rios, nas margens desses rios, surgiram cidades grandes de expressão milenar. Você vai ter o Império Egípcio, você vai ter os babilônicos, sírios, você vai ter o Império Ariano aqui, você vai ter a galera do Império Hindu aqui, você vai ter no Ganges, você vai ter os descendentes do Kublai Khan aqui formando um império poderoso também. E lá na China, no Rio Amarelo, né? Amarelo.
o grande dragão de água dos chineses, vai surgir também uma civilização que é a civilização chinesa da primeira dinastia. E interessante que a agricultura feita nesses lugares, cada uma vai ser básica, vai ter uma planta domesticada. Então, você vai ter aqui no Nilo e no Tigre e no Eufrates o trigo, e aqui no Indo e no Amarelo você vai ter o arroz. Ou seja, plantas que necessitam de água, que necessitam de temperaturas muito específicas e que dão um excelente produto cheio de amido, que é o que pode fazer uma coisa chamada pão, pode ser consumido cozido, e isso vai gerar uma matéria produtiva, uma matéria alimentícia para sustentar muito mais gente. Sustentando mais gente, você consegue construir mais. Construindo mais, você vai construir uma cidade que vai te separar do ambiente natural, vai permitir que mais gente viva sem precisar entrar em contato com a natureza e assim reproduzir mais, e o ciclo vai aumentando. Então, esses são os locais que a gente vai estudar. Ah, professor, tem outros? Claro que tem. Até o rio Amazonas ele tem uma característica interessante. Não surgiram grandes cidades entre os nossos indígenas, mas a gente tem evidências que desde o tempo neolítico, os indígenas eles manipulavam a floresta de um certo modo, cortando as árvores que não davam nenhuma coisa interessante para eles, para que as árvores, tipo Castanha do Pará, por exemplo, produzissem e gerassem mais árvores daquele tipo que seriam úteis para eles. A gente tem essa característica antropológica na floresta que ainda está sendo estudada. É um ramo muito interessante, inclusive. É isso aí, minhas crianças. Na próxima aula, a gente vai falar das civilizações fluviais, vamos falar de suas principais características e da importância de cada uma delas para as sociedades humanas hoje em dia. Vocês já vão ter a atividade para fazer lá no Google Classroom, então não se esqueçam de abrir o conteúdo por lá e também fazer as atividades. E qualquer coisa, vocês vão ter os momentos, os dias exatos da minha aula lá no Maria Isabel, vão ser os dias que eu vou estar disponível para vocês, para tirar qualquer dúvida. Então, é isso por enquanto. Fiquem bem, usem álcool gel, usem máscara e até mais.